Aleluia! Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos estão felizes por essa noite? Estamos na presença do Senhor, é o lugar onde Ele deve ser adorado, é o lugar de comunhão. E o meu desejo é que, de uma forma especial e poderosa, o nosso Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? A todos eu quero saudá-los e também os missionários que ainda estão aqui na base, junto conosco neste culto, todos os missionários que vieram e estão no campo missionário fazendo a obra de Deus, que o Senhor Jesus os abençoe de forma sobrenatural e poderosa. Amém? Meus irmãos, Evangelho de Lucas é uma palavra rápida, objetiva, mas eu quero deixar uma mensagem de Deus ao teu coração essa noite. Evangelho de Lucas, no capítulo 5, vamos ler o versículo de número 1, 2, 3 e também o verso 5 e o 6. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, verso de número 1. Obrigado, pastor Adriano, pela oportunidade de estar cooperando com a Quinta da Vitória. Essa noite que o Senhor Jesus continue te abençoando, meu amigo. Quantos localizaram podem dizer amém? Diz assim: e aconteceu que, enquanto a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E ele viu 2 barcos parados junto ao lago, e os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco, ensinava a multidão. Verso 5 diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por causa da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes, tantos que a rede se rompia. E os irmãos dizem amém. Tome seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Queridos irmãos, todos nós conhecemos esse texto. Se trata aqui da primeira vez que Simão, que mais tarde seria chamado de Pedro, teve o seu encontro direto com a pessoa de Jesus Cristo. E já neste primeiro encontro, a vida de Pedro foi marcado por Deus através de um grande milagre, essa pesca maravilhosa. Jesus surpreendeu Simão Pedro, dando uma ordenança aos peixes que na noite que ele havia de pescar, nenhum fosse para as redes de Simão, porque Jesus estava preparando Simão para que pela manhã ele vivesse um milagre extraordinário. Se os irmãos meditarem no texto de forma detalhada, os irmãos vão perceber, entender, chegar à conclusão. E o próprio Simão diz isso, que a noite toda ele pescou e não pegou nada. Foi uma noite de frustração, foi uma noite de desânimo, de angústia, de tristeza. Eu acredito que uma das maiores angústias de um pescador é ele ir para o mar pescar e ele passar a noite inteira e não pegar nada. Diz o texto bíblico que ele ficou até pela manhã, e ao retornar para a praia, ele retorna com o seu barco vazio. É quando nós nos esforçamos para que algo dê certo e as coisas dão errado. É quando nós oramos para que as portas se abram e tudo que nós encontramos são portas fechadas. É quando nós acreditamos que a cura vai chegar, mas quando vamos ao consultório médico, o diagnóstico é negativo. E parece que quanto mais a gente clama, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente ora, mais o negócio fica estreito, mais a provação nos aflige, e nós nos tornamos pessoas aflitas, angustiadas, nos sentimos abandonados no deserto e sem o amparo de Deus. É geralmente, meus amigos obreiros, nessa fase de crise, de dificuldade da nossa vida, que nós nos sentimos abandonados por Deus.
talvez esquecidos pelo Senhor. Em algum momento da nossa trajetória de angústia, nós podemos orar, clamar, pensar e até dizer ao Senhor: Deus, Tu não está me vendo, Deus, Tu não está mais me contemplando, parece que o olhar do Senhor não está mais sobre mim. Onde estão as promessas? Onde estão as bênçãos? Cadê a cura, o milagre, a salvação, a libertação, a porta aberta? Parece que tudo complicou a respeito da minha pessoa, da minha vida, e nós sentimos um breve sentimento de que Deus não está nos vendo, porque passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada. Passamos a noite inteira lançando as redes e o projeto não dá certo, e o plano não se desenvolve, e nos frustramos diante da noite da provação, nos frustramos diante da noite da angústia, nos frustramos diante da noite da dificuldade. Mas o salmista disse que ainda que o choro dure uma noite inteira, existe uma manhã de alegria preparado para mim e para você. Você crê nessa palavra, meu irmão e minha irmã? Deus está preparando uma manhã de alegria que está vindo em tua direção. A noite é de aflição, a noite é de angústia, a noite é de provação, mas assim como esse choro tem te assolado, Deus irá preparar para ti um tempo de bonança, um tempo de alegria e um tempo de prosperidade. Você crê nisso, meus irmãos? Deus está preparando uma manhã de alegria, mas é exatamente nesse momento de angústia que nós pensamos: Deus não está nos vendo. E eu acho lindo o versículo de número 2, porque o versículo de número 2, meu pastor Adriano, inicia da seguinte maneira: e ele viu. E ele o quê? Viu. Quem está comigo? E ele viu. Pedro está aflito, abatido, desanimado, noite inteira pescando, pegou nada, nada estava dando certo, e ele estava sentindo o sentimento de que Deus não estava lhe vendo, lhe olhando, lhe contemplando. Mas quando ele chega na praia, o autor do texto usa a expressão dizendo: e ele viu. Jesus estava na praia e os olhares do mestre estavam em direção a Simão. Jesus estava vendo. Eu tenho uma palavra para a igreja aqui essa noite, nessa quinta da vitória. Que palavra é essa, irmão Carlos? É que o olhar de Deus está sobre você. Talvez algumas coisas estão dando errado, talvez a porta se fechou e nada está dando certo, e você está pensando: será que Deus não está me vendo? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus me abandonou? E eu vim com a palavra para ti nessa noite: Jesus já te viu aqui essa noite na quinta da vitória. O olhar do mestre está sobre a tua casa, o olhar do mestre está sobre o teu casamento, o olhar do mestre está sobre a tua saúde, o olhar de Jesus está sobre a vida dos teus filhos, o olhar de Jesus está sobre a igreja em Camboriú nessa noite, e ele manda dizer para alguém: parece que não, mas eu estou vendo e eu estou no controle da tua vida, assim diz o Senhor. Você pode dizer para alguém que está do teu lado: diga para ele, diga para ela: parece que não, mas Jesus está te vendo, Jesus está te contemplando, porque o Deus que nós servimos, missionários, é o Deus que tudo vê. Diga comigo: Deus vê. Deus vê, Deus vê. Provérbios capítulo 15, verso 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê. Salmo 33, verso 13 ao 15: o Senhor olha do céu e vê os filhos dos homens, do lugar da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Deus vê. Jó 34, verso 21: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e ele vê todos os seus passos. Deus está vendo. Hebreu 4,
o verso 13: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os olhos do Senhor ainda vela sobre a tua vida, ainda está sobre a tua casa. João disse que os olhos dele são como duas tochas de fogo, nada está oculto aos olhos de Deus. E nessa noite a palavra profética é essa: ele vê a tua dor, ele vê o teu problema, ele vê a tua angústia, ele vê a tua causa, ele vê a situação. E nessa noite tem um decreto de vitória para a tua vida. Ele já entrou na quinta da vitória, e assim diz o Senhor: eu estou contemplando você. Kamantorashura Mahaya. E assim, Ovaracia Mandaia. Deus está vendo, minha irmã. Eu vou encerrar. Sabe como é que o verso 3 inicia? O verso 3 diz assim: e ele entrou. E ele o quê? Repita assim comigo bem forte. Diga assim: melhor que ele vê é quando ele decide entrar. Se no verso 2 ele vê, no verso 3 ele entra. Ele entra. Quem crê que ele já está entrando nessa noite? Oh, a última palavra é a do médico só até o momento que ele decide entrar. A última palavra é a do juiz só até o momento que ele decide entrar. A última palavra é a do inferno só até o momento que ele decide entrar. Porque quando ele entra, a última palavra vem dele. Quando ele entra, ele domina, ele governa, ele controla. Levante a mão direita por gentileza e receba esta palavra profética. Eu não sei se você acredita, mas assim diz o Senhor: hoje eu entro naquela causa. O que é que tem te preocupado? O que é que tem te afligido? O que é que tem roubado a tua noite de sono? Jesus manda dizer: hoje eu entro na causa e o milagre já está sendo gerado. Quem crê? Eu vou dar um minuto para você adorar a Ele. Ai, Ovarashuramaya. Marta está atribulada, dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão Lázaro não teria morrido. Aí Jesus olha para Marta e diz: calma, Marta, eu entrei em Betânia, eu cheguei, e quando eu entro, até a morte tem que me obedecer. Quando eu entro, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando eu entro, eu repreendo a enfermidade. Quando eu entro, eu abro a porta que estava fechada. Quando eu entro, eu repreendo o inferno que milita e peleja contra a tua casa. Quando eu entro, a palavra é minha, o decreto é meu, e o milagre é gerado por mim. Jesus entrou. Sabe qual é o problema da igreja contemporânea, a igreja atual, pastor Adriano? É porque nós tememos aos homens. É porque nós tememos aos decretos do inferno a respeito da nossa vida, da nossa casa. Parece que perdemos a fé naquele que entra. A igreja tem dono, olha aqui para mim. A igreja tem dono, a igreja tem dono, a igreja tem dono. Jó disse, ou melhor, o diabo disse a Deus a respeito de Jó: eu não posso tocar em Jó, porque tu puseste sobre ele uma cerca. Em algumas traduções diz: tu cercaste Jó. Ninguém cerca o que não é seu, ninguém cerca uma propriedade que não é sua. Se o diabo está dizendo que Jó está cercado, ele está falando: Jó tem dono, Jó tem um proprietário. Alguém pagou um preço pela vida dele. Jesus pagou o preço pela sua vida, minha irmã. Jesus derramou o seu sangue pela tua casa, meu irmão. A tua casa é cercada por Deus, a tua família é cercada por Deus, o teu ministério é cercado por Deus. O diabo não entra, porque você é propriedade de Deus.
Fica tranquilo, Jesus já entrou no barco. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Fica tranquilo, Jesus já entrou no barco. Quem crê nessa palavra? Fechei a Bíblia. É interessante que era um consenso entre os pescadores daquela época, e era sabido de todos os pescadores. Olhe bem aqui para mim e preste atenção. Era sabido entre todos os pescadores que o melhor horário para pescar era à noite, e o melhor lugar para pescar no mar da Galileia ou no lago de Genezaré era pela manhã, ou pela madrugada, melhor dizendo. Então, no raso, o melhor horário era à noite, e o melhor lugar era no raso. Diga comigo, noite, raso. Pela lógica dos pescadores, era possível ter êxito na pesca só no período da noite e na região rasa do lago de Genezaré. Então nenhum pescador, meus amigos, nenhum, pescava de manhã e no profundo. Eles só pescavam à noite e no raso, porque eles sabiam que naquele horário e naquele lugar teria peixe. Só que Pedro seguiu a lógica dos homens, pescou a noite inteira no raso e não pegou nada. Quando Jesus entra no barco, Jesus dá uma ordenança a Simão, contrariando a lógica dos pescadores, porque nem sempre Jesus vai trabalhar dentro daquilo que a gente pensa que ele vai trabalhar. Às vezes, de propósito, Jesus contraria as nossas lógicas, as nossas visões e o nosso entendimento, porque quando Deus quer, Deus confunde. A primeira coisa que Jesus manda Simão fazer quando entra no barco é: vai para o profundo e lança a rede. Ora, irmãos, Jesus está mandando Simão ir para o profundo, e o horário é de manhã. Simão sabe que só pega peixe de noite e no raso. Jesus está mandando ele ir para o profundo de manhã. O horário era improvável, o lugar era improvável. A orientação de Jesus contraria a lógica de Simão, que era perito na arte da pesca. Simão não entendeu nada, mas ele disse: eu não estou entendendo, mas por causa da tua palavra. Eu não estou compreendendo, porque o lugar não é favorável, o horário também não, mas mesmo sem entender, por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. Quem foi que disse que para que eu obedeça a voz do mestre, eu preciso entender, eu preciso compreender? Jesus está mandando falar para alguém nessa noite: pastor Adriano, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, não questione, só obedeça. Não questione, só obedeça, porque quem mandou fazer foi Jesus, e se foi Jesus que falou, ele se responsabiliza. Talvez você chegou no culto hoje sem entender nada, sem compreender nada. Você está dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo, porque o cenário é totalmente diferente, ou contrário àquilo que Jesus falou ao meu respeito. Eu volto em Marta. Lembra? O cenário é de morte. Qual era a palavra? Fala para ela que o Lázaro não vai morrer, só que o Lázaro está morto dentro de casa, é velório. Com quem ela fica? Com o velório que está acontecendo, ou com a palavra que foi liberada? A palavra era vida, o cenário era morte. Às vezes Deus, de propósito, permite que o cenário que estamos vivendo seja contrário à palavra que Ele liberou. Mas se você crê que a palavra é verdadeira, ainda que o ambiente seja improvável, se foi Jesus que falou, o milagre será gerado. Quem crê nessa palavra, fique de pé dando glória a Deus, fique de pé dando aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo pode orar em línguas, porque o Espírito de Deus tem liberdade no nosso meio essa noite. Eu estou pregando
pregando para alguém que talvez você está em um cenário improvável, a situação está contrariando a promessa que Deus te fez, e você não está entendendo nada, você não está compreendendo nada, mas assim diz o Senhor: a minha palavra não volta vazia. Se foi Deus que falou, é prego batido, ponta virada, o milagre vai acontecer. Vamos orar? Vamos orar? Levante as mãos. Senhor Jesus, está aí os teus filhos, a tua igreja. Obrigado pela tua palavra e pela tua presença no nosso meio. Continua fazendo maravilhas no meio do teu povo. Começa a entrar na embarcação de cada crente que chegou aqui nessa noite. Talvez o barco está vazio de peixe, mas está cheio da tua presença. E é melhor ter Jesus no barco do que ter peixe na rede. É melhor ter Jesus no barco do que ter peixe na rede. O barco não vai afundar, a família não vai afundar, o ministério não vai afundar, porque nessa noite, Jesus, tu está liberando palavra profética, palavra de milagre, e a palavra nessa noite é de bênção, de vitória e de provisão de Deus. Repreende as enfermidades, as dores, repreende todo o mal e toda a retaliação do inferno contra a tua igreja nessa noite. Repreende, e que os teus filhos possam contar testemunho do milagre de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Hoje você quer fazer um concerto com Deus? Alguém quer reconciliar com Deus? Venha. Irmão Carlos, eu cheguei hoje com o meu barco vazio, mas eu não quero sair com o meu barco vazio, eu quero sair com o meu barco cheio da presença. Isso, aplauda Jesus, igreja, aplauda o Senhor. Tem almas se arrependendo e se rendendo aos pés do Mestre. Isso, tem mais alguém que quer fazer um concerto com Deus essa noite, que quer fazer uma aliança com Jesus essa noite? Não perca essa oportunidade, não perca. Jesus hoje quer entrar na tua embarcação, Jesus hoje quer entrar na tua família, Jesus hoje quer entrar na tua vida. Hoje Ele quer fazer